Olá, me chamo Tiago de Moura Silva e sou graduando do curso de Licenciatura em História no Claretiano. E vou apresentar a sequência didática cujo título é Racismo Estrutural. O tempo necessário para a aplicação dessa sequência didática é de 4 horas, ou seja, 4 aulas consecutivas. Este plano de aula, ou sequência didática, foi pensado para o ensino médio, especificamente para o terceiro ano. Os objetivos dessa sequência didática são compreender o que é o racismo estrutural e suas ramificações e implicações. Os conteúdos são os seguintes: racismo estrutural, a ideia de supremacia branca, a violência contra pessoas pretas no Brasil e o movimento Black Lives Matter. As estratégias de ensino que serão utilizadas é a apresentação de slides, vídeos e discussões em grupo. E por se tratar de um tema sensível e que necessita de muita reflexão e discussão coletiva, também usar-se-á o método de aula invertida para melhor aproveitamento dos alunos, né? Porque eles podem discutir e rever muitas partes desse tema que é tão significativo para a nossa sociedade pós-moderna. A aula está assim, a sequência didática está assim estruturada. Na aula 1, os alunos estudarão o primeiro tópico, que é o racismo estrutural. Primeiro, eles vão assistir um vídeo sobre racismo estrutural, terão 2 textos base para essa primeira aula, onde eles terão que ler todo o conteúdo do texto nessa primeira aula, após assistir o vídeo. Depois haverá uma apresentação de slides sobre o tema, onde os alunos poderão compreender de forma básica do que se trata esse tema para depois fazer uma discussão mais aprofundada. Depois da apresentação desses slides, haverá a separação da sala em grupos de até 5 alunos, considerando uma sala com até 25 alunos, para que esses alunos elaborem textos dissertativos sobre as causas do racismo estrutural e, posteriormente, cada grupo terá até 5 minutos para discorrer e explicar o texto escrito para o restante da turma. Essa dinâmica, ela já começa desde a primeira aula para incentivar a discussão em grupo, para que os alunos cheguem a novas perspectivas, consigam enxergar por óticas diferentes através da discussão os pontos críticos e os pontos de contato deste tema com outros temas variados que diz respeito à vida dos alunos. Então, essa separação de sala ela já vai começar nessa primeira aula e assim vai se manter até a terceira aula, para posteriormente, na última aula, ter uma discussão mais abrangente. Para a segunda aula, os alunos estudarão a ideia de supremacia branca. Para introduzir essa ideia da supremacia branca, foi escolhido como vídeo introdutório um vídeo sobre a Ku Klux Klan, que foi uma seita anti-pessoas pretas, né? Uma seita que perseguiu pessoas pretas nos Estados Unidos e que matou pessoas pretas, segregou pessoas pretas, né? Aí que começou a ideia, né, de supremacia branca, de que os brancos eram maioria, por isso eram superiores às pessoas pretas, né? Aí tem o texto de base para a exposição do tema. Nessa aula não haverá exposição de slides, porque os alunos precisam discutir mais a fundo esse tema da Ku Klux Klan, para que eles entendam essa ideia que ainda existe na sociedade sobre supremacia branca, para que eles compreendam a problemática que envolve essa ideia que é totalmente racista na sociedade pós-moderna, principalmente na sociedade americana e brasileira. Eles terão que fazer uma dinâmica, logo a exposição e análise prévia do tema, né, onde os alunos lerão o texto e a gente fará uma discussão. Os alunos deverão novamente se separar em grupos de até 5 alunos, considerando uma sala de 25 alunos, para que façam uma pesquisa na internet sobre casos de pessoas que foram mortas ou perseguidas pela Ku Klux Klan, com a minha supervisão do professor ou do professor em sala. E, posteriormente, cada grupo deverá escolher um integrante para narrar uma história escolhida. O grupo terá até 5 minutos para narrar a história para o restante da turma. Essa dinâmica é muito importante porque vai incitar os alunos à pesquisa, ou seja, eles vão pesquisar com a supervisão do professor casos de pessoas, relatados de pessoas em jornais ou outras mídias sociais, casos de pessoas que relatam a perseguição que sofreram na época dessa segregação da Ku Klux Klan, né?
famílias foram perseguidas, pessoas foram mortas. A gente tem relatos na internet, relatos em outros lugares dessas pessoas que foram perseguidas. Então, cada aluno vai escolher cada grupo vai escolher uma história e depois ele vai ler essa história em grupo e depois vai ter que narrar essa história para o restante da turma, né? Que isso também incita, né, a encenação para que as pessoas consigam tentar captar a dor da pessoa que relatou a sua perseguição, né, por essa seita chamada Ku Klux Klan, que promoveu a perseguição contra pessoas pretas, né, nos Estados Unidos. Não só promoveu a perseguição, como matou também muitas pessoas pretas, né, famílias inteiras. Depois, na terceira aula, os alunos estudarão o tópico 3, que é a violência contra pessoas pretas no Brasil. Esse tema é muito importante porque os alunos são brasileiros e eles precisam entender, né, o que acontece no Brasil. Como está o mapa da violência aqui no Brasil contra pessoas pretas, né? A gente sabe que a violência aumentou e, consequentemente, a violência contra pessoas pretas também aumentou no nosso país. Eles têm que entender o porquê essa violência aumentou no nosso país e começar a estudar e a pensar, né, essas questões que são tão inerentes à nossa sociedade a fim de, com certeza, acabar com uma estrutura racista, não só no nosso país, mas como em diversos outros lugares do mundo. E no primeiro contato, os alunos vão assistir uma reportagem explicativa sobre o aumento de casos de violência contra a população preta no país, né, o link do vídeo já está disposto no plano de aula. Depois, juntamente com o professor, os alunos farão uma análise dos dados do Atlas da Violência, que está também disponível neste link, que está disposto aí na sequência didática. Depois de fazer essa análise para que os alunos percebam as causas que levam, né, o aumento da perseguição e da violência contra pessoas pretas no Brasil, que aumentou e muito de 2018 para cá, nós faremos novamente uma dinâmica, né? Após a análise, os alunos serão convidados a formar um círculo na sala de aula e cada aluno deverá falar sobre algum caso familiar ou de algum outro círculo social de violência contra a pessoa preta. Essa dinâmica ela serve para demonstrar para os alunos que os acontecimentos são reais, que os fatos são reais, que existem pessoas de verdade, pessoas pretas de verdade, que são violentadas, que são mortas na nossa sociedade, que esses casos estão aumentando. E com a pesquisa no Atlas da violência, eles poderão perceber por que essa violência aumenta. Por que a população preta do país sofre tanto com essa violência, com essa segregação, com essa falta de segurança, né, com essa insegurança constante e crescente no nosso país. Então eles serão convidados a contar uma história de vida pessoal ou de algum ente querido da família ou de alguma pessoa que eles conhecem, de algum outro círculo social que eles estejam inseridos. Isso para que eles entendam a gravidade da questão e para que eles entendam que eles estão lidando com vidas, com pessoas reais que estão dentro dessa métrica do Atlas da Violência, né, de pessoas que foram mortas, de pessoas que foram agredidas, né, brutalmente mortas, simplesmente pela cor de sua pele. Logo depois dessa discussão, no final da aula, os alunos receberão um texto em formato de PDF ou impresso, né? Se for uma aula online, eles receberão em formato PDF. Se for uma aula presencial, eles receberão um texto impresso para leitura prévia. O texto deve ser lido em casa, o aluno deve ler o texto, para fazer uma discussão posterior na última aula, que vai tratar de um tema muito importante que vai incitá-los a acabar com essa estrutura racista e a lutar juntamente com as pessoas pretas para acabar com essa estrutura racista. A última aula que é proposta para essa sequência didática é a aula 4, que é intitulado Movimento Black Lives Matter. O texto base para a discussão eles já receberam na aula anterior, né? Presume-se que os alunos leram esse texto, né? Fizeram as suas análises, e aqui aplica-se o conceito de aula invertida, né, ou a metodologia de aula invertida, que vai levar os alunos a trazer reflexões sobre esse texto, né, reflexões que eles conseguiram extrair desse texto na leitura. É um texto um pouco extenso, né, então ele não pode ser lido novamente, mas a gente vai fazer destaques, né, pegar os destaques que os alunos fizeram, os destaques que o professor fizeram e trazer uma discussão para essa última aula.
Nessa última aula sobre o tema, os alunos serão convidados a formar um círculo dentro da sala de aula para a discussão do texto. Cada aluno deverá expor as suas impressões pessoais do texto lido e propor intervenções sociais pela luta das pessoas pretas no país, apesar de a partir de todo o conteúdo que já estudaram durante as 4 aulas. Nesse processo, o professor atuará como mediador pedagógico da discussão, a fim de promover uma discussão profunda e evitar equívocos. Qual é o papel do professor nessa última aula, nessa última dinâmica? O papel é ouvir os alunos, intervir, né, ele vai estar ali como mediador, intervir na discussão dos alunos quando houver equívocos, exageros, percepções um pouco distorcidas, né, da história. Então, o professor vai estar ali nesse momento para orientar os alunos a como fazer essa discussão de forma que promova, né, na mente dos alunos que eles façam, né, ou proponham intervenções sociais para apoiar o movimento que aqui no Brasil se chama Vidas Negras Importam, né, que é um movimento que existe há muitos anos, que veio importado dos Estados Unidos e que hoje já existe em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. E eles vão propor intervenções que eles mesmos podem fazer socialmente aqui no país, na sua sociedade, né, no seu círculo social, para promover a luta das pessoas pretas do nosso país contra o racismo, que é uma luta social, né, que todos podem e devem apoiar para acabar com a estrutura racista desse país. Então, os alunos serão convidados, né, a discutir, colocar as suas intervenções, o que eles pensam, o que eles observaram que o movimento trouxe de benefício a partir da leitura dos textos, onde o movimento pode ter mais engajamento social e essas questões. Essa vai ser a última aula que vai fechar essa sequência, né, didática que vai ser aplicada para os alunos para trazer essa conscientização quanto à estrutura racista que existe no nosso país, em vários outros lugares do mundo, no mundo inteiro, na verdade. Os recursos e materiais que serão utilizados para a aplicação dessa sequência didática é computador para acompanhar as aulas com conexão com a internet, né, considerando apenas aulas remotas, data show para apresentação de slides, considerando aulas presenciais, e textos impressos para distribuição, ou, no caso, PDF também, considerando aulas online. A avaliação será contínua, será uma avaliação de participação em todas as aulas. Os alunos não terão que fazer uma prova no final, mas eles serão avaliados sobre a participação que eles tiveram em todas as aulas, né, os comentários, as discussões em grupos e tudo mais. Aí estão dispostas as referências, né, bibliográficas que foram utilizadas para a produção desse plano de aula sequencial. E as etapas para a elaboração, né, de preparação das aulas é a elaboração dos slides, a revisão prévia da disponibilidade dos materiais online indicados e a divisão prévia dos grupos de discussão. E assim se finda a apresentação dessa sequência didática que visa promover a luta antirracista no nosso país, para que os alunos se conscientizem da importância de se lutar contra a estrutura racista que o nosso país enfrenta e que piorou de 2018 para cá. Obrigado pela atenção.